Igreja, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar o culto dessa noite. Vamos estar orando ao Senhor. Convido você a se colocar de pé, por gentileza. Abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 4. Você que está som. Você que está com o seu aparelho celular aí, por gentileza, coloca ele no silencioso. Não deixe que nada atrapalhe o seu culto nessa noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 4. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Vamos orar ao Senhor. Amém, queridos? Santo Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Deus, nós somos gratos a Ti pela honra, Senhor querido, de Te adorar, pelo privilégio de ter o Senhor como o Senhor da nossa vida, Deus. E nós somos gratos, Senhor, pelo ar que nós respiramos, gratos pela vida, Senhor, gratos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado por nos trazer até este lugar, até a Tua casa, Senhor. Continue, Senhor, abençoando a Tua igreja, aqueles que estão vindo do trabalho, ó Deus, aqueles que estão indo trabalhar, ó Deus, abençoa os Seus filhos, seja com ele no trânsito, ó Deus, na condução, ó Pai. Guarda, Senhor, aqueles que estão caminhando, Senhor, vindo para o templo, para adorarmos juntos, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas casas, Senhor, nossos familiares, Senhor. Seja conosco, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, nós possamos ser encontrados por Ti, ó Deus. Nós possamos, Senhor, ser achados por Ti, ó Deus querido, porque nós estamos trabalhando nessa quinta-feira acerca dos adoradores, Senhor, dos verdadeiros adoradores, aquele que o Pai busca, aquele que o Pai, ó Deus querido, tem procurado, ó Deus, e que neste lugar, ó Deus, Tu possa encontrar um grupo de adoradores, Senhor, que estão dispostos, Senhor querido, a dar a sua vida por Ti, que estão dispostos, Senhor querido, a Te louvar em todo o tempo, ó Deus, a renunciar, ó Deus, por amor a Ti, e é isso que nós precisamos aprender nessa noite, ó Deus, a vencer a nós mesmos, Senhor, a vencer, ó Deus querido, o nosso eu, o nosso ego, ó Pai, que nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer, ó Deus, para que nós possamos desaparecer, ó Deus, e a Tua glória, ela permaneça através de nós. Então abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, que entrou por essas portas, que, ó Deus querido, tirou um tempo para estar conosco, adorando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Continue guardando, Senhor, a Tua igreja. Deus, toma os trabalhos, Senhor, os cultos, Senhor, os projetos nas Tuas mãos, ó Deus, para que nós possamos cada vez mais crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento, ó Pai querido, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Seja conosco nessa noite. Recebe o nosso culto de louvor e adoração a Ti, ó Deus, porque a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo o louvor, Senhor. Recebe o nosso culto nessa noite, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nesse mês nós trabalharemos nesse tema, né? Acerca dos verdadeiros adoradores. Capítulo 4, versículo de número 20. Amém? Esse é um texto que já vem falando de Jesus, que ele se encontra com a mulher samaritana, ali no tanque, no poço, onde eles estavam buscando água, e Jesus vai dialogar com aquela mulher. E a partir do verso 20, diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento apenas um minutinho. E aí Jesus vai dialogar com essa mulher, vai mostrar para ela que o que eles precisam adorar realmente vem dos judeus, porque Jesus vinha dos judeus. Ali Deus estabeleceu aquele povo como um povo escolhido, e nós precisamos entender que a verdadeira adoração não é quem é de uma denominação A, B, C ou D, ou é em um determinado local, mas ele vai falar que nós precisamos adorar de verdade aquele que é digno de honra, e aquele que é digno de honra se chama Jesus Cristo, amém? Aleluia! Então nessa noite nós vamos continuar nesse mesmo espírito, nesse mesmo propósito, adorando ao Senhor, juntamente com o Ministério Shammai. Vamos adorar o Senhor, dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para todos sempre, amém? Glória a Deus. Fique à vontade, querido. Eu sei que muitas vezes a máscara, né, nos impede de glorificar, de falar alguma coisa, mas libera um brado de vitória aí, amém? E o Senhor, Ele vai continuar te abençoando nessa noite. Aleluia, paz do Senhor, igreja, amém? Bom é poder estar na casa do Eterno, louvar, engrandecer a esse Deus que vive, que reina e que já se faz presente em nosso meio. Para Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. Aleluia. E o nosso Deus, Ele não divide essa glória com ninguém. Nós estamos aqui para adorar e exaltar esse Deus vivo. Quando nós lemos Salmo 126, um salmo de romagem, um versículo muito conhecido entre nós fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Aquele povo viveu numa prisão, viveu ali cativo durante 70 anos. Eles já não estavam mais cativos, mas eles estavam pensando, eles estavam como que sonhando com aquela liberdade. Hoje nós temos a liberdade de adorar, exaltar a esse Deus vivo, não mais sentado a um ribeiro, não mais adorar tão somente no templo, porque ele tinha sido destruído, mas nós somos o templo de adorar, o templo para exaltar e falar: Senhor, se eu nasci foi para te adorar, se eu estou na tua casa é para te adorar, se eu estou viva é porque eu quero e preciso te adorar. Deus procura corações adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher teve uma atitude linda, porque quando ela reconheceu que aquele era o Cristo, quando ele se identificou, quando Jesus se identificou para aquela mulher, ela simplesmente deixou o cântaro. Ela deixou, porque as coisas naturais nós temos que deixar, as coisas naturais nós temos que fazer, mas quando vem do céu, as coisas sobrenaturais, você não precisa agir nada, porque Ele age por nós, Ele é quem intercede por nós junto ao Pai. Aleluia! E é sobre esse Deus que age no sobrenatural que nós vamos prestar esse culto. Não culto para o meu irmão que está ao lado, não o culto para alguém ver, não. É um culto que precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é a minha adoração com Deus. Vamos adorar esse Deus Altíssimo. Aleluia.
oportunidade de adorar o Senhor com palmas, com júbilo. Adore ao Senhor nessa noite. Não perca a oportunidade de estar adorando e exaltando a esse Deus maravilhoso. Te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aplaudir o nome santo do Altíssimo. Aleluia. A Ele é para Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O motivo de nós adorarmos a Deus não tem que ser alguém que está ao nosso lado, porque a nossa motivação maior já se faz presente em nosso meio. A nossa motivação precisa ser tão somente Jesus. Precisa ser a maior motivação do crente. Problemas teremos, nós temos, dificuldades nós passamos. Mas Deus se faz presente em nosso meio. É Ele que está nos sustentando, Ele é que tem nos guardado, Ele é que está nos livrando do mal, nos livrando de toda doença. Que nós possamos entender que a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E esse é o motivo de nós estarmos alegres. Aleluia, adore ao Senhor.
sentado junto aos ribeiros, não queriam mais pegar na sua harpa, não queriam mais cantar o cântico de Sião. Ei, talvez você esteja se encontrando numa situação, sentado, ou parado, ou paralisado por algo, e não quer mais usar aquilo que Deus já lhe deu, talentos, dons. Uma coisa eu tenho certeza e eu posso falar para você: tudo aquilo que Ele já te entregou é para a glória dEle, é para honrar e glorificar o nome dEle. Hoje Deus está falando que é tempo de você voltar a fazer tudo aquilo que você fazia, não mais viver no passado, como aquele povo que estava já pensando só no passado, e agora é daqui para frente. Deus tem algo mais, sempre é mais. Quando vem da parte dEle, é mais de ti, Senhor, e menos de mim. Não importa o valor que vejam ou que você seja por fora, importa é o valor que Deus já falou que você tem. Não importa se menosprezam, não importa o que falam, importa é o que Deus fala. Aleluia! Importa é o que Deus já falou. E você possa sempre, quando lembrar dessa palavra, Senhor, mais de ti e menos de mim, que eu diminua mesmo, que eu seja um vaso pequeno. Mas eu não quero continuar sentado ao ribeiro. Eu quero pegar de novo a minha harpa, eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero engrandecer a esse Deus. Porque a nossa boca precisa se encher de risos novamente. Às vezes nós olhamos tanto para a dor, para a dificuldade, e o sorriso falta no olhar, nos nossos rostos, sabe? E Deus está falando: ei, hoje é noite que o sorriso precisa voltar em você. Cante ao Senhor. Ai, que Ele cresça, que eu diminua. Louve ao Senhor. Tudo aquilo que você faz é para a glória dEle, é para a honra dEle. Então entregue o seu melhor. Aleluia, que Ele cresça e que eu diminua. Vamos adorar o Senhor nessa parte. Mas cante isso, cante no seu coração para Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e do seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Você pode glorificar o nome santo do Senhor Jesus nessa noite, amém? Vamos adorar o Senhor com mais esse louvor. E você está convidado a continuar adorando a esse Deus, não só aqui dentro da igreja, mas dentro do seu lar, nos seus afazeres, no seu dia a dia. Adore a esse Deus, não perca a oportunidade, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia. Um dia aquela mulher percebeu isso, a vida dela foi transformada, e Deus a usou para transformar e levar vida, fonte de água viva para outras pessoas. Que nós possamos ser um canal de Deus, para que os rios dele, para que a água, para que a fonte flua. Mas para esse canal precisa estar limpo. Peça a Deus que você seja um canal para a glória e honra do nome dele.
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi Declare que isso eu para o nasci, Senhor. ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome santo do Eterno. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus continua abençoando o Ministério Shammai. Amém. Nesse momento eu gostaria de levantar um clamor nessa noite. Gostaria de convidar o pastor Silas, amém, pastor Silas, para estar fazendo essa oração.
pastor Silas, que é um adorador, por todos os adoradores, né, que necessitam de um fortalecimento espiritual. Então vamos orar nessa noite, amém? Amém, meus irmãos. Curvem suas cabeças e concordem comigo nessa oração. Bendito eterno Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos uniu aqui solenemente para uma adoração a Jesus Cristo, adoração ao Cordeiro de Deus, adoração àquele que tem nos protegidos, aquele que realmente, ó Deus, foi assunto aos céus, mas não nos deixou sozinhos, deixou o seu Espírito Santo para nos reger, para cuidar de nós. Ó Pai querido, perdoe os nossos pecados, perdoe, ó Deus, as nossas transgressões. Senhor, coloque cada vez mais, ó Deus, em nossos corações, uma vontade, uma fome, ó Pai, de te servir, uma fome da Tua palavra, Senhor, de entender os Teus oráculos, ó Deus. Nos proteja de todo mal, guarde a nossa vida, meu Pai. Nós estamos atravessando momentos difíceis, ó Pai. Ah, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. As profecias estão se cumprindo, Senhor. Jesus disse que quando Ele estivesse próximo de vir, o amor de muitos ia se esfriar. Muitos estão se afastando, ó Pai querido, do centro da verdade, ó Pai, e decorrente, ó Pai, das lutas, ó Pai. Eu bem sei, Senhor, que as lutas, às vezes, nos colocam mais perto de Ti, mas quase sempre ela derruba, ela afasta, meu Pai. E nós não queremos, ó Pai, eu falo por mim, pelos meus irmãos que aqui estão reunidos e por aqueles que ainda não puderam vir, Senhor, que não venhamos ser contados com aqueles que estão se afastando de Ti. Pelo contrário, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste cada vez mais em nossas vidas, ó Pai, e que nos encontre fiel a Ti, Senhor, que nos encontre, como disse o Teu Filho, Pai, Te adorando, Senhor. Nós queremos ser adoradores de Cristo. Ah, Senhor, manifesta a Tua glória em nosso meio, batiza os que não são batizados com o Teu Santo Espírito, cura nossas enfermidades, ó Pai, as enfermidades físicas, Senhor, e principalmente as enfermidades da alma, Senhor. Nós queremos estar de prumo, Senhor, diante de Ti, como manda a Tua palavra. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Nós estamos aqui de pé, Senhor, lutando, ó Pai querido, para que de alguma forma atinjamos a perfeição, Senhor. É isso que nós queremos. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, esse pequeno rebanho chamado Cristo chama, Senhor, debaixo da Tua graça. Nos dê condições de conduzi-lo, Pai, à Tua presença, Senhor. Nós oramos, Senhor, e colocamos essa oração, Senhor, como penhor Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Obrigado, filho, Deus abençoe. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor, amém? Enquanto você recebe o envelope aí. Essa semana eu estava em casa conversando com a Késia e com a Esther na mesa sobre as nossas contas, né? Porque tem que compartilhar com os filhos para eles também economizarem, entendeu? E eu falei, puxa vida, meu amor, essa conta aqui, mais uns 5 anos, né, para a gente quitar. Aí a Esther, pai, Jesus vai voltar, fica tranquilo. Opa, deixa o anticristo que ele paga, né? Então, não vou deixar de pagar não, irmão. Vou continuar pagando, mas se Jesus voltar, tá quite. Amém? Então é assim que é a vida do crente. Nós precisamos viver de fé em fé. Amém? Glória a Jesus. Então, enquanto você oferta aí, eu vou fazer uma oração aqui. Amém? Você que também está em casa e quer ofertar e quer contribuir para essa obra, fique à vontade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. Eu sei que você está pegando aí talvez seu dinheiro, mas vamos ofertar na casa do Senhor. Pai, nós queremos te render graças, Senhor. Nós sabemos que de Ti vem a provisão, de Ti vem o socorro. E nessa noite, ó Deus querido, não é diferente sobre as nossas famílias, sobre muitas vidas que estão carentes, Senhor, estão necessitadas. Essas portas estão abertas, Senhor, pela
tua graça e pela tua misericórdia. O dinheiro que entra é para abençoar a tua igreja, para auxiliar, Senhor, nos enfermos, para auxiliar, ó Deus, para os necessitados, nas cestas básicas, naquilo que a ação social tem se disponibilizado a trabalhar, ó Deus, e à medida que a sua igreja vai abençoando as viúvas da tua casa, e assim a igreja continua caminhando, a igreja continua frutificando, ó Deus, até que o Senhor venha, Deus. Deus querido, tu conheces o nosso coração, ó Pai. Talvez hoje tenha um pai de família que esteja desempregado, ó Deus. Tem uma mãe, ó Deus, que esteja necessitada de uma resposta sua, Senhor. Tem filhos, Senhor, que têm anseios e desejos no seu coração, ó Deus. Famílias, Senhor, que estão vivendo em um momento de dificuldade, Senhor. Mas nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não tem deixado faltar o pão à nossa mesa, não tem deixado, Senhor querido, de ter um teto para que nós venhamos dormir, ó Deus. Então nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido Deus da nossa provisão, ó Deus. Temos vivido dias de milagres, Senhor, dias do sobrenatural, ó Deus querido, aonde Tu tem abençoado famílias, Senhor, tem sustentado casas, Senhor querido, e os Teus filhos têm visto o Teu milagre na sua mesa todos os dias, porque não tem faltado nada, Senhor. Estamos de pé, respirando com saúde, aonde nós estamos vivendo num cenário, ó Deus, de pandemia, de vírus se alastrando, ó Deus, e a Tua igreja orando, ó Pai querido, para que isso venha, ó Deus querido, ser exterminado, ó Deus, mas a Tua palavra diz que no fim dos tempos haveria isso tudo e muito mais. Então nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, e a Tua palavra há de se cumprir para aqueles que vivem de fé em fé. Ah, Senhor, Tu és o nosso pastor, e nada vai nos faltar, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo descreveu na sua carta, Deus querido, eu sei viver em abundância, mas também sei viver na escassez. E assim o Senhor vai nos fortalecendo, e nós podemos todas as coisas, Senhor. Então seja conosco, seja com a Tua igreja, renova a nossa força, renova a nossa fé, porque é aqui que nós somos moldados, Senhor. É aqui que um verdadeiro adorador é moldado, Senhor querido, não apenas quando está nas melhores condições, mas quando está pelo deserto, quando está faltando a chuva, a água, e nós vemos o Teu poder, o Teu milagre, Senhor, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, ó Deus querido. Talvez não tenhamos a possibilidade de viajar como nós gostaríamos, de comer aonde gostaríamos de comer, de fazer aquilo que nós fazíamos há um ano atrás, mas o Senhor tem nos sustentado, e nós continuaremos adorando ao Senhor da nossa salvação. Abençoe cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Visita agora, Senhor querido, a empresa dos Teus filhos, o trabalho dos Seus filhos, os negócios, ó Deus querido, e continue abençoando. Abre portas de emprego para aquele que precisa, traga resposta para aquele que precisa de resposta, Senhor. Traga clientes, Senhor, para a loja dos Teus filhos. Esse é o desejo do nosso coração. Então abençoe a Tua igreja, assim como nós temos abençoado a Tua casa. Assim, ó Deus querido, recebe a minha oração e a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Marcelo, amém? Ele estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Então, pastor, fique à vontade, se quiser louvar, ministrar, é tudo contigo, amém? Quero convidar a pastora Eliane. Pastora, por favor, faça uma oração aqui pelo nosso pastor, amém? Pai celestial, para ser usado por Ti como um canal, Senhor,
para nos abençoar. Deus querido, eu te peço pelo teu Espírito Santo, Senhor, que fala no meio da tua igreja hoje, Senhor, que tu encha o teu servo, Pai Celestial, com a tua presença, Pai, e o use poderosamente, Senhor, porque nós estamos carentes de ouvir a sua voz, Pai, queremos mais de ti, Senhor, queremos ser tratados, Senhor, queremos crescer na tua palavra, queremos ser enraizados, Senhor, queremos ser verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Então, Pai Celestial, nessa noite, Senhor, nos dá o alimento que precisamos, Senhor, e usa o Teu servo, Senhor, que se coloca diante de Ti, para se esvaziar, Senhor, de si mesmo, Pai, e ser cheio da Tua presença, Pai. Nós Te pedimos pelas Tuas misericórdias e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Acho que não preciso nem dizer que é uma honra estar aqui, né, irmãos? De estar com os irmãos, é sempre uma honra. Eu sei que os irmãos são criteriosos sobre a escolha de quem sobe a esse púlpito, até pela qualidade dos professores que tem aqui, né? Eu fico aqui até assim, constrangido vendo o pastor Silas aqui, pastor Eliane, pastor Petrônio, tantos irmãos que eu sei que são conhecedores da Bíblia, a própria igreja é uma igreja que estuda a palavra, então vir a essa tribuna é motivo de muita honra, irmãos. É sinal que estamos fazendo alguma coisa certa, não é isso? Amém? Vamos estar lendo o livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Amém? Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com a sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e a seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu queria que a gente estivesse relendo aí o versículo 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A irmã Mônica teve que ficar lá na igreja. Hoje, além do culto, também é ensaio das mulheres da igreja. Abra sua Bíblia agora mais uma vez, lá no livro de João, né, que é o nosso tema. João capítulo 4, versículo 23. Glórias a Deus. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Versículo lindo esse versículo, né, irmãos? E perceberam como ele é tão próprio para esse momento, né? Percebe bem esse detalhe aqui, né? Mas vem a hora, já chegou, em que verdadeiros adoradores, está falando de crente, está falando de quem busca, né? Verdadeiros adoradores adorem diferente do que adoram normalmente, adorem em espírito e em verdade. Porque seria esse momento tão próprio, irmãos? E eu vi aqui, né, eu cheguei aqui, foi muito difícil aqui para cumprimentar os irmãos, a gente ficou ali numa luta, porque a gente é difícil se acostumar com esse negócio de toda hora ficar se encostando, né? E a gente ficar tanto tempo sem se ver e não poder se abraçar. Eu, logo no início dessa pandemia, eu peguei o Covid, tive logo na primeira semana, de cara, quando o governo anunciou, eu tive. Eu acho que eu já estava antes. Aliás, a gente percebe que muitos irmãos da igreja tinham isso há anos, né? Porque alguns irmãos nunca iam à igreja, né? Nunca podiam estar nos cultos, né? Já ficavam em casa assistindo o culto de casa, já há muito tempo já tinham esse sistema de distanciamento, né? E eu comecei e na primeira semana, eu lembro que eu estava trabalhando em São Cristóvão, e no dia que anunciou, eu atravessava a Quinta da Boa Vista, e mandaram fechar a Quinta da Boa Vista. Eu estava passando no meio da Quinta na hora, e falaram assim, ó, você está indo para lá? Quando voltar, não passa aqui dentro não, nós vamos fechar aqui, e ninguém vai poder atravessar mais aqui. E eu vi uma mulher se recusando a sair da Quinta da Boa Vista, ela estava fazendo educação física, acho que morava ali, né, uma das moradores, e expulsaram a mulher, expulsaram ela de lá, e falaram assim, ó, se não sair vai ficar presa aqui dentro, porque nós vamos fechar. E meteram grade, fecharam tudo. E a empresa que eu estava prestando serviço, ela nos chamou e falou assim, olha, nós temos que rescindir o contrato de todo mundo, porque vocês viram aí a situação, nós não podemos continuar, a empresa toda, só ficou um funcionário tomando conta da empresa, e fecharam tudo, rapaz. E ficou uma loucura. Irmãos, imagina isso na igreja, a primeira semana lá na igreja. Irmãos, que luta. Eu lembro o primeiro culto, irmãos, eu fui para casa e falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Nesses anos todos de vida, eu nunca tinha vivenciado isso, né? E eu logo de cara, a Mônica viajou, foi ver a mãe, porque os pais são idosos, o pai já está com 90 anos, e eu fiquei em casa sozinho, e naquela semana eu já tinha pego a Covid e não sabia. E ia ser colocado uma laje da galeria da igreja, e chegou o caminhão lá para colocar o concreto, eu sozinho lá no sol para colocar, ninguém podia ir, né? Porque você vê que as pessoas fazem questão de seguir à risca tudo que o governo fala, né? Eu gostaria muito, irmãos, que as pessoas obedecessem as leis de Deus como obedece o governo, né? E as pessoas ficaram em casa, não podiam ir lá olhar o caminhão com concreto, então eu tive que ir sozinho. E eu fiquei no sol quente lá o dia todo, tive insolação, e eu desci de lá muito mal, irmãos, passando mal, e eu deitei no púlpito da igreja, e tinha um rapaz comigo lá, o rapaz limpou a igreja, e quando terminou, eu falei, rapaz, eu não vou nem tomar banho. Entrei no carro, fui direto com ele, e eu lembro que eu suei muito, passei mal em casa, e eu liguei para a Mônica e falei assim, Mônica, nem vem para casa, porque eu estou muito mal. E meu irmão ficou cuidando de mim pela janela de casa. E eu fiquei assim umas 2 semanas. Quando terminou as 2 semanas, a Mônica chegou, e aí veio a Moni, nós ficamos 1 mês e pouco em casa, fazendo sempre culto no lar, fazíamos culto todo dia, live todo dia. Vocês podem entrar lá na minha página lá, que é todo dia a gente fazia culto, todo dia. E aí eu lembro que a Moni falou assim, pai, vamos brincar um pouquinho, pelo menos no corredor de casa. E eu fui para o corredor de casa brincar com ela. Na primeira bolada, irmãos, a Moni chutou o meu dedo mindinho e quebrou o meu dedo. O dedo partiu. E eu tive que engessar a perna. Aí fiquei tomando remédio, medicação por causa daquilo. E aí terminou,
estava terminando, acho que 15 dias que o médico me deu para tirar a tala, e quando eu vou tirar a tala, eu tive um ataque de coluna. Um ataque de coluna fulminante, assim, daquele terrível, terrível mesmo. E eu fiquei parado em casa, e a Mônica falou assim: filho, você entendeu? Deus está falando para você ficar, fica quieto, fica em casa, né? Então, e aí eu fiquei fazendo culto em casa com a minha família e dirigindo a igreja de casa. Mas, irmãos, nesse período que nós tivemos em casa, nós começamos orando uma vez por dia com a igreja à meia-noite, depois aumentamos para meia-noite e depois meio-dia, depois aumentamos para meia-noite, meio-dia e 6 horas da tarde. Orávamos 3 vezes por dia. Irmãos, a nossa igreja cresceu mais esse ano do que todos os anos que nós tivemos. Foi o melhor ano para nós, em tudo, irmãos. A obra da igreja, pastor Petrônio, nunca andou tão bem como esse período. Nesse feriado, os irmãos estiveram lá trabalhando e teve um avanço muito grande da obra, que a gente não conseguia fazer. E eu estava onde? Acabou o problema da coluna, tive cálculo renal. E eu estou em casa. Eu não estou indo à igreja, eu estou em casa. Cálculo renal. E aí, fiquei em casa de novo. E Deus estava me mostrando outra posição. E aí as irmãs ficaram fazendo live das crianças, live dos juniores, live dos jovens, live das senhoras, live dos homens, de todo mundo. Só começamos a fazer culto de uns 2 ou 3 meses para cá, né? Acho que é o mesmo que a maioria das igrejas, né? Começamos a fazer reuniões, assim como os irmãos estão fazendo também. Mas Deus estava nos mostrando algo. Isso que eu estou te falando não é introdução, não. Ela tem a ver com a mensagem. Nós lemos aqui, olha, está vindo uma hora, e a hora é essa. A hora é essa. Que verdadeiros adoradores, meu irmão, só quem sente falta disso aqui, só quem sai de casa nesses dias, só quem busca a Deus nesses dias, meu irmão, são verdadeiros adoradores. Só verdadeiros adoradores. E eu vi aqui o pastor Silas orando com muita propriedade. Irmãos, são dias, né, que a luta, ela vem, na verdade, para nos edificar, né, pastor? Ela vem, na maioria das vezes, para nos tratar. Mas as pessoas confundem essas lutas, essas adversidades, e na maioria das vezes eles interpretam diferente. Olha, Deus não está na igreja, Deus não está comigo, o que eu estou fazendo não adianta, eu vou ter que mudar meu posicionamento, meu modo de vida, eu vou para um lugar onde as coisas deem mais certo, ou então eu vou desistir de ser crente, eu vou lutar com outras armas. E a Bíblia vai nos ensinar que nossas armas não são carnais, mas ela vai dizer que elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, pensamentos contrários a Deus. Ontem eu participei de um projeto, participei assistindo junto com um pastor da Inglaterra, pastor Ed Nunes, é um pastor que teve na minha igreja há algum tempo atrás, e o pastor Ed Nunes fez um trabalho com igrejas do mundo inteiro, principalmente igrejas da Europa, né? Igrejas da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, tinha Estados Unidos também, mas mais da Europa. E essas igrejas estavam fazendo culto ontem, várias igrejas fazendo culto à distância, porque foi decretado de novo lockdown lá, um mês. E por incrível que pareça, na Europa, as escolas estão abertas, as crianças estão indo à escola, mas não podem ir à igreja. E aí o pastor Ed Nunes estava falando ontem comigo lá, e ele deixou lá, eu estava lendo lá os textos que ele colocou, de que no Reino Unido e em várias partes da Europa, o que está acontecendo é um planejamento, porque eles encontraram uma forma de desmontar a igreja. Eles perceberam que tem uma forma de desmontar a igreja, algo que eles queriam muito, e quem conhece a Europa sabe disso, que existe um planejamento que eles acham que a igreja atrapalha, e aí eles têm um planejamento para acabar com a igreja. E aí na Europa tem vários países que quase tudo está funcionando,
mas a igreja não pode funcionar. E eu fiquei mais assustado porque o pastor Ed Nunes estava reclamando das mesmas coisas que pastores aqui no Brasil têm reclamado. Que os pastores têm descoberto que na igreja parece que as pessoas já estavam com coronavírus há anos. Porque as pessoas já se comportavam da forma que o governo tem pedido há muitos anos. Pessoas que vêm um domingo, fica 3 sem vir e não sente falta. Não sente falta da presença de Deus, não sente falta de uma escola dominical. Não sente falta de estar na presença de Deus. E essa palavra, esse primeiro momento que eu estou falando com os irmãos, é para nós nos alertarmos, irmãos. Porque já é a última hora. Nunca, irmãos, esteve tão perto. Nunca nós ouvimos, eu lembro, e pastor Silas, pastor Petrônio deve se lembrar disso, a gente levava na igreja aquelas equipes de missionários que chegavam na igreja com aqueles discos ao contrário, lembra disso? Que falavam de mensagens subliminares, sobre mensagens ocultas, que falavam sobre o futuro, o que ia acontecer, né? A 7ª trombeta, as coisas, a gente pregava sobre isso, e parece que essas coisas eram tão distantes. Eu lembro que a gente ouvia essas pregações, as coisas que se falava, que ia ter um sinal, que as pessoas teriam uma marca para poder comprar, para poder vender. A gente falava, você vai estar muito distante disso? Até achar uma tecnologia para isso? Mas irmãos, não, nós estamos num momento que isso já acontece, isso já existe. Existem pessoas no nosso país defendendo isso, defendendo agora por causa dessa doença, defendendo que nós sejamos chipados, para que se controle doenças. Já existe essa defesa no Brasil. Tudo que a Bíblia fala, já está, não para se cumprir, mas se cumprindo na nossa frente. Nós estamos vendo acontecer o esfriamento espiritual. Irmãos, hoje eu desci no meu bairro, um bairro de família, um bairro que que todos os terrenos têm 10 por 50, terrenos grandes, terrenos em que todo mundo era chefe de família que criou seus filhos ali. E irmãos, eu estou vendo, eu desci no meu bairro para cortar o cabelo, e quando eu desci, irmãos, todas as ruas, quarteirões inteiros, irmãos, fechados com barras de ferro. Bandidos andando com submetralhadoras penduradas à vontade, porque a polícia não pode entrar em comunidades, não pode mais entrar em lugar nenhum, mas lá não é comunidade. Eu moro quase do lado do 15º Batalhão de Caxias, e está tomado de bandidos, irmãos, está tomado de pessoas viciadas. Nunca nós vivemos num momento de tanta frieza espiritual, de tanta que as pessoas são tão frias, de que é feito tanto mal, as pessoas fazem umas com as outras. Nunca houve tanta perversidade quanto agora, tanto mal. As pessoas fazem o mal e não sentem que estão fazendo mal. Nós nunca vimos dentro da igreja, irmãos, problemas tão terríveis como vemos agora. Crentes maledicentes, maus, pessoas planejando mal dentro da igreja. Nunca vimos a igreja ser tão subdividida como agora. Nunca. Irmãos, antigamente, quando a gente ouvia falar que uma igreja, houve um racha numa igreja, a gente ficava assustado. Lembra, pastor? A gente ficava assim, meu Deus, o que houve? Era um escândalo muito grande. A pessoa que se rebelava era mal vista por todos. Hoje não, ele era herói. A pessoa que se rebela hoje vira herói. Carrasco é a pessoa que fica. É a pessoa que fica. Mudou tudo. O que era certo agora é errado. Se inverteu os valores. Agora pensa nisso tudo e lê de novo o versículo. Mas vem a hora, já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Isso não é uma palavra triste não, irmãos, é uma palavra de alegria. No meio desse caos todo, olha, vem a hora, aleluia, já chegou. Verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Olha, vem a hora, já chegou, já chegou. Vamos ver um povo verdadeiro buscando o Senhor. Vamos ver um povo que adora de verdade, que não adora por qualquer coisa, que não adora por causa de artista evangélico, que não adora para tirar um selfie, não, que não adora para poder ficar famoso, não, ele adora em espírito e em verdade. Aleluias. E eu li esse texto de Jó, porque eu separei aqui, eu li um texto na internet e separei aqui alguns motivos que demonstram verdadeira adoração. E o primeiro diz assim, ó: o verdadeiro adorador vive sempre em integridade. De todas as características de um verdadeiro adorador, esta é uma das mais fortes. Ele vive sempre em integridade e não se deixa corromper com todas as coisas do mundo. Houve um homem na terra de Uz, não é isso que a gente lê no versículo 1, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito, íntegro, alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Irmãos, pensa que um dia vão escrever sobre mim e sobre você. Pastor Marcos Dantas, ele quando tem uma mensagem dele, que ele costuma dizer assim: lá no céu fala-se de nós. E é verdade, né, pastor Silas? Lá no céu deve se comentar sobre nós, fala sobre nós, porque a gente vê isso no livro de Jó. E a preocupação sua deve ser: o que se fala a teu respeito? O escritor do livro de Jó vai dizer assim: olha que história linda, irmãos. Havia um homem na terra de Uz, aleluias. Esse homem era Jó, e aquele homem era perfeito, era íntegro. Irmãos, estamos numa época que estamos esperando se levantar verdadeiros adoradores, adoradores íntegros, pessoas íntegras, aleluias. O significado de íntegro: honesto, qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade, aleluias. Irmãos, você adora ao Senhor com tua honestidade, quando você é honesto. Deus espera verdadeiros adoradores honestos, pessoas que trabalham em qualquer lugar, com qualquer valor, e que as pessoas confiam, porque sabem que é honesto. Você adora a Deus quando no seu emprego, irmãos, alguém fala assim: não, pode confiar que esse daí é homem de Deus, é servo de Deus. Olha, esse aí é um servo de Deus. Olha, pode deixar aí, que isso aí não vai mexer não. Ih, rapaz, esqueci minha bolsa naquele lugar. Irmãos, sabe o que a gente ouve hoje? Olha, você vem em igrejas, irmãos, eu já entrei em igrejas que tem um recado do lado de fora: não nos responsabilizamos pela sua bolsa. Que isso, irmãos? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu sei, irmãos, pensa bem no que eu vou te falar. A coisa de 2 ou 3 semanas, eu estava lá na obra da igreja, e entrou uma pessoa ali, aquele caminho da minha igreja ali, passa muita pessoa de rua, né? Pessoa que mora na rua, está sempre pedindo ajuda, e a gente sempre deixa uma garrafa de café, ela tem uma cafeteira, né, para passar alguém, tem sempre um pãozinho, alguma coisa, se alguém, a gente já sabe que vai passar alguém, e aí a pessoa passa, e, você tem uma água? Não, pode entrar, e tem sempre uma história, né? A pessoa sempre vem de longe, né? Muito longe, a pessoa vem sempre da região dos lagos, né? Japeri, eu vim a pé de Japeri, né? E eu estou indo, e sempre vindo de longe, indo para muito longe, né? Vindo de lá e indo para o outro lado, né? E não tem um pouquinho d'água? Claro que nós temos, né? Vai que é um anjo, não é isso que a Bíblia diz? Vai que é um anjo, entra lá, tem banheiro, olha, vai lá, bebe água. E a pessoa entrou no banheiro, bebeu água, e, irmãos, meu celular estava lá, levaram meu celular.
E eu trabalhei o dia todo, no final da tarde, fui procurar o celular, só estava eu e o servente na obra, o menino que trabalha comigo. E eu dei glória a Deus, porque o menino que trabalha comigo, ele deixou a bolsa, eu tinha pago ele, e ele tinha deixado a bolsa dele lá perto do púlpito da igreja. Não deixou perto da mesa, senão tinha levado o pagamento dele também. Mas a gente sabe que é uma pessoa ímpia, que de repente não conhece a palavra. Mas eu falo de crentes, irmãos, que de repente olha a carteira do irmão e fala assim: opa, que bênção. Roubo de Bíblia. Bíblia some da igreja e não aparece. Irmãos, utensílios da igreja, eu creio que aqui isso não acontece, mas lá na minha igreja acontece, irmãos. Vai ter um mutirão na igreja, e aí fazem um mutirão. Depois do mutirão sempre some alguma coisa. Mas como é que pode? A gente tinha isso aqui, a gente comprou isso aqui, a gente tinha isso aqui. E eu costumo falar com a minha esposa, eu falei: filha, eu fico imaginando quanto que essa pessoa devia ter de temor, de pegar algo que é da casa de Deus, que foi comprado com um dízimo que nós oramos, para a casa do Senhor, e essa pessoa olhou para isso e falou: isso aqui vai ficar bem na minha casa. Pessoas que pegam coisas da igreja, levam e nunca mais entregam. Pessoas, irmãos, que dão mau testemunho de desonestidade e mancham a igreja, mancham. Quantas vezes a gente vai numa casa de material e o dono da casa de material fala: você é daquela igreja? Sou. É bom que você nem fala que é pastor, nem diz que é o pastor de lá. Que alguém ia falar assim, daquela igreja ali: olha, tem um irmão da sua igreja, você podia falar com ele para mim, por favor? Que está devendo aqui há 5 meses. Desonestidade, pessoas desonestas, que dão voltas. Alguns anos atrás, quando estavam querendo comprar um lugar para a igreja, eu lembro que uma irmã me chamou e me levou lá na posse, para procurar um lugar. Falei: pastor, achei um lugar, uma igreja, pastor, que está vendendo. Eu falei: uma igreja vendendo? Na nossa época não existia esse negócio de vender igreja, né? E eu fui lá ver esse negócio. Cheguei lá, era um salão, irmãos, e num canto estavam os bancos da igreja, os bancos de igreja, tinha tudo, tinha bateria, tinha tudo de igreja lá. Eu falei: o que houve aqui? E aí a dona do prédio veio e falou assim: era um pastor que tinha aqui, né, fazia um trabalho tão bonito, mas ele teve que fugir. Ele teve que fugir. Ele estava vendendo uns terrenos lá na região dos Lagos, e saiu uma denúncia que o terreno não era dele. Aí ele está fugido. Eu falei: por que está aqueles bancos lá na ponta lá? Você vai estar alugando com aqueles bancos? Não, os bancos não, né? E vai que ele volta, né? Vai que ele volta, vai que o homem de Deus volta. Você entende isso, irmãos? Desonestidade. Isso acontece com membros, com crentes. E a Bíblia está falando aqui, olha, vem a hora, já chegou. Deus está chamando verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram a Deus, irmãos, não no culto de domingo aqui não, arrumadinho com a Bíblia, paletó e gravata não. Adore a Deus na segunda-feira no trabalho. Quando alguma coisa é esquecida e você entrega, você fala assim: mas você é diferente, por que você entregou? Mas você achou uma carteira, você achou isso, você podia ter feito diferente, você é pobre, você precisa ter contas para pagar. Oi, eu sirvo a Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, Deus me ensina diferente. Oh, irmãos, Deus olha lá de cima e fala: esse é meu servo, esse é meu servo, esse é meu servo. Você adora a Deus quando é honesto, quando o cobrador te entrega o troco errado e você fala assim: não foi isso que eu te dei. Oh, querido, você errou aqui, ó. Irmãos, como é bom isso. Você errou aqui, não é essa quantia não, aqui tem dinheiro seu. Aleluias. Mas Jó vai nos ensinar mais. Glórias a Deus. Aleluias. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluias. Glórias a Deus. Jó era íntegro, irmãos.
era alguém que se via a integridade. Aleluias. Os verdadeiros adoradores purificam o ambiente em que vivem. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Lá em Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim: de madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó, irmãos, abençoava ao seu redor. Sabe o que acontece com o verdadeiro adorador? Ele não é o verdadeiro adorador, ele não vive dizendo que aquele vizinho da direita, ele é maldito. Olha que eu tenho um vizinho miserável, ele é complicado demais. Olha, o vizinho da esquerda é isso, o vizinho da direita é isso. Pessoas que moram, irmãos, crentes que moram num lugar e que quando saem daquele lugar, parece que a terra toda foi contaminada, arranjam problemas com todo mundo. Você adora a Deus quando aquele vizinho teu espírita, um bandista, fala com você e todo mundo dá testemunho de você e fala: é uma bênção. Olha, aquele ali é crente, hein? Aquele ali, ele é diferente. Ele é diferente. Dá prazer de falar com ele. Aquele ali é meu amigo. Sabe qual é a melhor coisa que acontece no aniversário do crente? É quando alguém que não é crente, quando alguém que é totalmente contra a sua religião aparece no seu aniversário. Aquele vizinho fala assim: eu faço questão de ir nesse aniversário aí. Olha, porque essa mulher é uma mulher de Deus, rapaz. Esse homem aí, olha, eu precisava de ajuda e ela me ajudou. Olha, essa pessoa aí, ela faz de tudo para ter paz com todo mundo. Verdadeiros adoradores melhoram o ambiente ao seu redor. Aleluias. Glórias a Deus. Verdadeiros adoradores. Aleluias. O próprio Deus dá testemunho do verdadeiro adorador. Nós lemos que Deus vai conversar com o diabo e vai dizer: viste meu servo Jó? A gente reconhece um verdadeiro adorador, irmãos, quando o próprio Deus faz questão de falar dele. E nós temos que pensar: o que será que Deus fala sobre nós lá nos céus? Qual é o papo que rola lá no céu sobre mim? Que conversa existe lá sobre mim? Um outro ponto: verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Eu estava querendo muito chegar nesse ponto. Verdadeiros adoradores adoram a Deus constantemente. Irmãos, eu falei uma coisa para a Mônica essa semana. Teve uma situação lá na igreja. Vou te contar a situação, porque é uma situação que crente tem que saber, né? Tínhamos um evento de mulheres o dia todo na igreja. E aí, está sendo gravado, né? Não posso dar detalhe, não. Hã? Não, tá? Graças a Deus, então posso falar. Irmãos, e aí? Tá funcionando? Tá funcionando. Amém. Mas acontece que o povo de Deus gosta muito de ir a monte, ainda mais povo de Assembleia de Deus, né? E teve o evento das mulheres lá na igreja, irmãos. Evento das mulheres o dia todo, começava às 8 horas da manhã e até às 17 horas. Uma palavra tipo o trabalho que acontecia aqui, acho que teve um trabalho parecido, não é isso? Aliás, a ideia foi esse trabalho, entendeu? E aí a Mônica fez esse trabalho e foi uma bênção o trabalho, irmãos. Pensa numa bênção, foi uma bênção mesmo, gerou frutos tremendos, que está gerando frutos até agora. Mas no dia do evento, irmãos, um dia antes, um presbítero da nossa igreja, ele tinha marcado uma semana antes de ir no monte. E aí houve um problema, choveu. Era um sábado, choveu. Aí desmarcou e marcou para outra semana. E os irmãos queriam ir com ele. E aí, irmãos, tem um povo que não adianta a gente falar para ele assim: não vai não, não vai não. Não adianta, porque eles vão, né? E aí teve um povo que foi junto com o presbítero. O presbítero não ia participar da programação, não tinha problema nenhum. Mas o problema foi o povo que foi com ele. E aí no outro dia, irmãos,
a Mônica falava para mim assim: filho, vai buscar a irmã fulana, que está atrasada já, o evento começa às 8 horas, o pessoal já está aqui da equipe, e não chegou ainda, a equipe é de fora, e o pessoal da igreja não está ainda. E eu fui buscar, e no meio do caminho vem o pessoal do monte. Eu falei: o que foi isso? Monte, viemos do monte. Chegamos agora mesmo. Eu falei: amém. Ó, o pessoal está lá. E aí veio o evento pesado, o dia todo. Eu sabia que ia ter problemas. E aí no final do dia uma irmã me procura, e eu não vou contar o resto da história, porque está gravado. Mas uma irmã me procura e fala assim: ai pastor, que evento tremendo, que maravilha, né pastor? Que evento, eu não podia participar, era só de mulheres, eu estava do lado de fora, mas no final eu pude ir lá dentro, abraçar o pessoal. E ela falou assim: que bênção pastor. Pastor, essa semana foi completa, né pastor? Sabe o que eu fico triste, pastor? Porque eu fui uma das únicas que não fui no monte. Aí eu falei para ela: graças a Deus. Que isso pastor? Eu falei assim: irmã, a irmã aproveitou tudo. A irmã aproveitou tudo. E aí a Mônica veio conversar comigo sobre isso. Falou assim: o pessoal está falando que você falou isso. Eu falei assim: Mônica, entende o seguinte: quem não busca no varejo, vive buscando no atacado. Sabe o que é isso? Se eu não busco no dia a dia, se eu não tenho vida diária, eu quero que Deus resolva meu problema de uma tacada só. E aí eu parto para uma religiosidade, irmãos. Eu tento buscá-la no monte, buscar de joelho, subir o monte de joelho, e subir a montanha, e fazer 7 semanas, e fazer um sacrifício, porque tem que fazer um sacrifício. Eu tenho que machucar, tem que doer. Por quê? Porque eu tenho que pagar aquilo que eu não fiz. Se eu tivesse tido intimidade o tempo todo, eu não precisaria fazer um atacado no momento só. Se eu tivesse tido uma vida diária, se todos os dias eu pegasse a palavra de Deus e lesse um versículo, meditasse, orasse, 10 minutos, 15 minutos, Deus falaria comigo. Eu teria intimidade, Deus daria solução, Deus daria direcionamento. Mas como eu não faço isso todo dia, eu falo assim: olha, eu preciso de um dia para resolver todos os problemas. Eu tenho que ir de uma tacada só. Por quê? Pensam, e quando eu li essa passagem, essa passagem de João capítulo 4, versículo 23, eu fui ver o que era verdadeiros adoradores no grego, né? E aí, lá no original, e aí estava dizendo ali que existe 2 palavras ali, que falava sobre adoração. E o judeu, ele é muito conhecido por ser adorador, tanto grego como no grego como os judeus, eles são a forma de adorar. Uma das formas de adorar é sempre a imaginação, que é você se encurvando, né? Sempre se encurvando. E o judeu, irmãos, pasme você, ele era conhecido por saber adorar. Ele conhecia a forma de adorar. Mas sabe qual era a forma de adoração? A forma que os outros povos adoravam. E como era? Sacrifício. Sabiam fazer um culto de sacrifício. Como é que era o culto lá no dia da inauguração do templo com o rei Salomão? Quantos bois foram mortos? Vamos oferecer muitos bois, muitas ovelhas. Vamos oferecer um sacrifício para o Senhor tão grande, vai ser uma fogueira tão grande que vai chegar até os céus. Por quê? Porque durante toda a minha vida diária, eu não tive um cotidiano com Deus. Então eu preciso num dia só chamar a atenção de Deus, porque eu não tenho intimidade com Ele. Quando não se tem intimidade, eu preciso gritar, eu preciso fazer barulho. Quando não se tem intimidade, irmãos, eu tenho que resolver num dia o que eu deveria estar buscando o ano todo. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu já encerro, irmãos. Aleluia. Um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Os verdadeiros adoradores de Deus não se apegam com exagero a nada deste mundo.
Sabe o que nós estamos vendo, irmãos, nesses dias? Adoradores que pensam que aquilo veio deles. Pessoas que começam muito bem, irmãos, começam muito bem, e eu fico com medo às vezes. Às vezes algumas pessoas que quando começam a se destacar, vão lá na igreja, eu falo, cuidado lá na frente. Porque pessoas talentosas, isso acontece muito com pessoas talentosas. A gente que é pastor, a gente sabe disso, a gente vê aquela pessoa muito talentosa, que tem um dom tão tremendo que Deus dá, e a gente olha e fala assim, meu Deus, segura, Senhor. Fulano, toma cuidado, não pensa que isso é teu, não pensa que é teu, Deus te deu isso para administrar para Ele, não pensa que é você. A pessoa começa muito bem, daqui a pouco ela já pensa assim, olha, pastor está fraco, prega nada, essa igreja é pequena para mim, todo mundo aqui pensa errado, o camarada está 1 ano na igreja, mas ele acha que todo mundo está errado, que todo mundo não sabe administrar a igreja, que o professor de escola dominical não dá aula bem, que ele tem algo, não sei se vocês já viram alguns teólogos que aparecem aí na internet, que eles têm um segredo da Bíblia, eles descobriram uma coisa, que ninguém, nem São Tomás de Aquino, nem os maiores teólogos da história, não descobriram, ele descobriu, e ele está lá te convidando, o coach, para te dizer, um segredo da Bíblia, descoberto, o segredo profundo das Escrituras. Ele tem o segredo, ele sabe te dizer o segredo da Bíblia, porque Deus revelou unicamente para ele, nesse tempo todo, e aí você vai ver a história dele, quanto tempo ele tem de história? Nenhuma, ele começou ontem, e ele já acha que sabe tudo. Verdadeiros adoradores entendem que o que tem não é deles, aleluia. Lembra que Jó, ele vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho nada, tudo que está nas minhas mãos pertence ao Senhor. Esse é o grande segredo dos dízimos, irmãos. Sabe o que é? A gente pensa que eu vejo as pessoas falando, eu vou pagar o meu dízimo, eu vou dar o meu dízimo. Não, meu irmão, tudo é de Deus, esse banco é de madeira, foi Deus que fez a madeira, a pedra é de Deus, essa roupa é de Deus, tudo que nós fazemos tem matéria-prima, irmãos, da natureza, foi Deus que fez, 100% é tudo dele. Você devolve 10% para dizer, muito obrigado, Senhor, pelos 90% que tu permite ficar comigo. Os verdadeiros adoradores mantém a sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas, mesmo quando as pessoas ao seu redor já abandonaram a Deus. Os verdadeiros adoradores continuam com sua postura de integridade e não abandonam o Todo-Poderoso. Sabe quando a gente sabe que se levantou verdadeiros adoradores? Eu estava começando a igreja lá, nos primeiros anos, e a gente começou com muito jovem, pastor Petrônio, muito jovem. Eu sempre gostei de música, então hoje a gente tem duas equipes de ministério de louvor lá, uma dos juniores, aqueles pequenininhos, aqueles que vieram aqui tocando mais novinhos, agora eles já são a equipe grande, e eles estão tocando lá na igreja, e eu não toco mais. Olha só que coisa boa, eu agora estou sentado, eu fico assistindo eles tocando, fico igual o pastor Petrônio. Meu sonho era ficar assim, agora eu ficar igual o pastor Petrônio e a pastora Eliane, sentado ali olhando eles tocando, né? E aí eu fico lá sentado olhando, e tocando muito melhor do que eu, muito melhor, irmãos. E eu até me perdi aqui no que eu ia falar, verdadeiros adoradores, só lembrar que o tópico aqui, irmãos, deu um branco aqui agora, desculpem. Mantém a sua integridade mesmo para situações mais adversas, lembrei, irmãos, e eu lembro que nós tínhamos uma equipe de adolescentes na igreja, chegou a uns 60 adolescentes, tinha adolescentes sentados no chão da igreja, a gente fazia o culto, e eu achava um barato, eu acho romântico esse negócio de igreja que está começando, cheio de gente sentada no chão, aquela coisa toda, né? Não tem cadeira para todo mundo, pastor se amarra nesses negócios, né? E gente sentada, e jovem gosta disso, né? Sentado tudo ali, meio Rastafari, crente Rastafari, né? E eu olhando aquele povo ali, sentado ali, e era bonitinho, aqueles adolescentes, tudo sentado ali, assistindo com a Bíblia aberta, e aquela coisa bonita, né? E aí, irmãos, chegou alguém lá na igreja e fez uma rebelião.
E era um culto de quarta-feira, porque rebelião a gente não esquece, né? Fica marcado na cabeça do pastor. Eu lembro que uma irmã me chamou, falou: pastor, nós estivemos pensando, o pastor que veio aqui dia tal, falou isso, isso e isso, e nós resolvemos que nós vamos acompanhar o pastor fulano para a igreja tal. Irmãos, ela saiu da igreja e carregou a maioria dos adolescentes com ela. E eu lembro que eu fui para casa aquele dia mal, irmãos, mal. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma pessoa que é a marca da minha igreja é a Pamela, a baterista, né? Pensa numa pessoa difícil, irmãos. Pamela, mal-humorada, difícil de lidar. E eu lembro que eu fui para casa, irmãos, naquele dia arrasado. E eu chorei, irmãos, aquele dia. Falei: Deus, estava um trabalho tão bonito, os adolescentes estavam tão felizes, estava uma bênção, o que que houve? E eu lembro que de madrugada meu telefone tocou, e era a Pamela. E a Pamela falou: pastor, e ela tinha, irmãos, seus 13 anos. Não liga não, pastor, eu vou ficar com o senhor, pastor, eu vou ficar. Pastor, nós vamos ficar, pastor, isso vai mudar. Pastor, Deus vai resolver tudo isso. Irmãos, a Pamela está conosco, irmãos, há uns, nem sei quanto tempo, uns 15 anos. A Pamela está fazendo faculdade de farmácia agora. Aleluia. Aquele grupo que saiu, irmãos, me dá uma tristeza de falar isso, eu não falo isso, mas morreram jovens se desviaram, alguns vieram homossexuais, aconteceu um monte de coisa ruim. Aleluia. Vamos ficar de pé? O último tópico não está nem aqui, mas é um tópico que o Senhor me deu e que eu não estava no texto que eu li, mas eu quis colocar. É que verdadeiros adoradores, irmãos, eles vão perceber que muitas das vezes eles pensavam que sabiam, pensavam que eram completos, mas não são. O verdadeiro adorador, ele entende isso, irmãos. Tem uma passagem de Jó que eu amo, e acho que é a mais famosa de Jó. Quando você lia o livro de Jó, eu, quando era criança, eu leio a Bíblia desde 8 anos de idade. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, li a Bíblia completa, eu tinha 8 anos. E eu lembro de eu lendo a Bíblia, eu falava assim, e eu quando começo a ler um livro, eu leio tudo, eu não gosto de pegar o último capítulo para saber não, eu gosto de saber. E eu ficava: que injustiça, parece que Deus está jogando com o diabo ali, né? Aí ó, olha lá, vai lá, brinca lá, né? Parece que é isso. E eu ficava assim: meu Deus, que isso? Coitado de Jó está sofrendo. Gostava Deus mandar um raio na cabeça do diabo e acabar com isso, né? Porque a gente, quando lê o primeiro capítulo, a gente pensa assim: Jó é perfeito, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que falta para Jó? Não falta nada. Mas faltava uma coisa para Jó. E Jó mesmo fala. Ele fala lá no capítulo 42, ele diz assim, versículo 3: falei do que não entendia, coisas que eu não conhecia. Sabe o que acontecia, irmãos? Jó, ele servia a Deus, e acontece isso muito com o adorador. Ele servia a Deus porque contavam para ele, pastor Petrônio, que Deus era bom. Deus é bom, então vamos lá, vamos adorar a Deus. Olha, adora a Deus porque tem muito filho que adora a Deus porque o pai falou que Deus é bom. Então tá bom, vamos adorar a Deus porque Deus é bom. Vamos servir a Deus porque disseram que Deus é bom. Vamos buscar a Deus porque disseram que Deus é perfeito. Jó fazia tudo isso porque ele ouvia falar, ele aprendeu de alguma forma que Deus era bom. Então ele fazia, e fazia com muita propriedade, fazia bem feito, era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas ele não conhecia Deus. E ele vai dizer com a boca dele, quando ele passa por toda aquela luta, quando ele passa por todas as adversidades, quando ele enfrenta tudo depois da luta, e aí você vai entender o que o pastor Silas falou aqui,
Por que a gente tem luta? Por que crente passa para luta? Mas pastor, Senhor, eu estava fazendo tudo certo, estava tudo perfeito, Senhor, eu estava vindo na igreja dando dízimo, fazendo tudo direitinho, eu não desrespeitei o pastor, eu fiz tudo correto, o que está havendo, Senhor? Aonde eu tenho errado? E Jó vai dizer: Senhor, eu falei do que não entendia, coisas que eu não conhecia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu sei quem é Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias. Eu sei quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Aleluias. Eu quero orar com você agora. Vem a hora, e esta é a hora em que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa semana vocês vão estar aprendendo sobre isso. A gente vai estar trazendo pregadores aqui para falar sobre isso, sobre adoradores. E pegue isso, entenda que Deus está esperando adoradores que não adoram só quando a igreja está lotada, quando é festa, quando é o cantor famoso, quando é o pregador famoso, quando tudo está dando certo. Não, Deus está à procura de verdadeiros adoradores como Jó. A ferida está doendo, os filhos foram embora, perdeu tudo, perdeu o emprego. Bendito seja Deus. A lágrima está descendo quente no rosto, a dor está insuportável, mas está dizendo: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus, tu está me fazendo te conhecer de perto. Agora eu sei quem é Deus. Essa luta vai passar, meus irmãos, e depois dessa luta, você vai ter uma intimidade maior com Ele. Você vai entender coisas que você não conhecia. Você vai passar a falar de coisas que você entende. Você vai compreender as coisas de Deus. Você vai começar a pegar a Bíblia e vai ler um versículo e vai falar assim: meu Deus, isso é tremendo. Você vai cantar um hino e vai falar: meu Deus, já teve essa sensação de um hino que você cantava há muitos anos, e você canta ele de novo e você fala assim: agora eu entendi. Ah, era isso. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Entendeu agora? Senhor, é bom demais estar na Tua presença. Quando estamos na Tua presença, o cronos é esquecido, Pai. As horas vão embora, Pai, porque é tão bom te louvar, Senhor. Ah, Senhor, é tão bom te servir, Pai. E, Senhor, nós queremos nos lembrar da nossa história contigo, Pai. Há tanto tempo a gente anda junto, Senhor. Há tanto tempo a gente está andando junto, Senhor. Ah, Senhor, tanta coisa a gente já passou, Pai. Quantos momentos de luta e de aflição, Senhor. E essas lutas, Senhor, fazem com que a gente tenha mais intimidade contigo, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja. Eu não sei em que período, Senhor, esta igreja está vivendo. Eu não sei o que esse homem está vivendo nesse momento, se é um momento de prosperidade, Senhor, se é um momento de luta. Eu não sei se essa mulher está tudo bem com ela, ou se ela passa por alguma adversidade. Eu não sei se a despensa está cheia ou vazia. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, mas independente das circunstâncias, Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa passagem bíblica, Pai. A ser esses adoradores que se levantam no momento de adversidade, de lockdown. No momento, Pai, em que as pessoas não vão à Tua casa, as pessoas não Te adoram, as pessoas se recolhem. Uma época de doenças em que perdemos pessoas e as lágrimas vêm aos olhos, um tempo de solidão, um tempo de tristeza, um tempo de frieza. Pai, nessa época, levanta pessoas, Senhor, que sejam verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que não precisam, Senhor, de nada disso, Senhor, que eles entendam, Senhor, a Tua palavra, porque a Sua palavra está gravada no fundo dos seus corações. Senhor,
homens e mulheres que decoram a Tua palavra, que buscam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, que amam a Tua palavra, que comem a Tua palavra, que se alimentam da Tua palavra, Senhor, que amam a Tua palavra. Senhor, levanta aqui verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, amém? Ele e a sua família, seu ministério, e que o Senhor continue abençoando e honrando ele ali naquele lugar, né? Onde eles fazem a obra do Senhor. Está conosco o evangelista lá da igreja do pastor Raimundo, amém? Já foi, saiu, não sei, mas fica aqui o registro da presença dele, esteve conosco, Deus abençoe, amém, irmãos? Essa é a hora, essa é a minha hora, essa é a sua hora, que o Senhor está nos chamando, para adorar ao Pai em espírito e em verdade, amém? A qualquer momento, irmãos, podemos ouvir o toque da trombeta e subir com Ele, então, que fique gravado no meu e no teu coração. Semana que vem teremos mais. Então, que o Senhor continue falando contigo, assim como falou comigo nessa noite, amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por esse momento tão importante, pelo privilégio de estarmos na tua presença, Senhor, de podermos saber, ó Deus querido, que talvez muitos te conheciam apenas de ouvir falar, Deus, mas nós queremos experiências contigo, Senhor, para podermos dizer, Senhor, agora os meus olhos te veem, não apenas as histórias, os testemunhos que eu ouvi, mas hoje eu estou tendo uma experiência verdadeira contigo, Senhor. Não é somente num culto de domingo, num culto em uma outra igreja, mas é no nosso lar, quando os nossos joelhos estão dobrados à beira da nossa cama, na nossa sala, no nosso banheiro, e nós podemos olhar para Ti e falar contigo verdadeiramente, Senhor, no lugar secreto, no lugar da adoração, aonde somos somente nós e o Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através dos nossos sonhos, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor, através de uma canção, mas fala conosco, Senhor. Somos Teus adoradores, Pai. Nos limpa, nos purifica, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Gera em nós esse desejo, ó Deus, de que a cada dia sejamos mais honestos, que possamos ser reconhecidos nos céus, Senhor, para dizer que somos retos, Senhor, diante de Ti. Ah, Deus, guarda o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a ter, ó Deus querido, o prazer de ser chamados pelo nome e podermos adentrar, ó Deus querido, aos céus e poder nos alegrar contigo, Senhor. Queremos nos alegrarmos contigo, Senhor. Guarda o nosso coração, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e que essa palavra venha ecoar, Senhor, na nossa mente, nos nossos ouvidos, Senhor, para que nós podamos ter o exemplo, Senhor, de um verdadeiro adorador e mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor, e continuar fazendo aquilo que nós já fazemos, ó Deus querido, e reconhecer, ó Deus, que sempre seremos dependentes de Ti. Guarda o nosso coração, assim como nós já dissemos. Abençoe a vida do pastor Marcelo, da pastora Mônica, da sua filha, do seu ministério ali, de todos os membros da sua igreja, Pai, e que ele seja a boca de Deus ali naquele lugar, ó Deus, e que ele continue sendo instrumento, Senhor. Cuida da sua saúde, cuida do seu coração, ó Deus, para continuarmos celebrando juntos, Senhor, e adorando juntos ao Teu nome. Seja conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada e que o nosso final de semana seja uma bênção, em nome de Jesus, amém? Domingo, escola bíblica dominical e culto à noite, amém? Sábado tem ação social, o bazar, né? Culto de ação social no domingo à noite, o culto da assistência social. Então já separe o seu quilinho aí, os seus quilinhos, amém?
de alimento e traga para abençoar a igreja do Senhor. Prepara a sua oferta para que ela seja também uma bênção. Toda oferta é revestida para o departamento, então oferte ao Senhor e contribua. Estenda a sua mão, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus e as doces e suaves consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja da adoração, e todos digamos amém. Deus te abençoe e vá em paz.